Deus seja louvado pelo privilégio que é caminharmos com Ele, cultuarmos a Ele e rendermos a nossa vida numa completa e legítima adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estamos nesses dias aprendendo como organizar as nossas emoções e nesse tempo tão precioso, nesse tempo tão desafiador, Jesus tem nos ensinado a como colocar em ordem através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através de um andar contínuo e diário com Jesus, como colocar as nossas emoções em ordem. Já aprendemos até aqui sobre a importância do autoconhecimento, aprendemos até aqui sobre a importância de termos e trazermos as conversas difíceis para o ambiente das relações humanas, e hoje eu quero falar um pouco sobre resiliência. Essa palavra que é atual e está sendo muito bem divulgada, está sendo muito abordada nos nossos dias e que tem uma implicação e uma base, uma fundamentação bíblica na perseverança, na insistência, na decisão de avançar e prosseguir naquilo que é o propósito de Deus. Então eu quero mostrar para você aqui algo muito importante sobre a resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é a propriedade dos corpos que voltam à sua forma original depois de terem sofrido deformação ou algum choque. É a capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações ou aos infortúnios. Então, resiliência, segundo o dicionário, é essa capacidade de corpos voltarem à sua forma original, mesmo depois de expostos a um choque, a um trauma, a um acidente, a uma circunstância que testou as propriedades desse corpo, testou a resistência deste corpo. Então, esse movimento de ser exposto a uma dificuldade, a uma temperatura mais alta, a uma intempérie, a um infortúnio e voltar à sua forma original, isso é resiliência do ponto de vista da explicação do dicionário. E eu trouxe dois exemplos aqui muito práticos e muito simples para a gente entender como a resiliência ela se aplica em vários aspectos da vida humana. O primeiro exemplo tem a ver com as queimadas. Recentemente, nós tivemos a notícia do nível de aumento das queimadas na Amazônia. Então, quando o meio ambiente, quando uma mata ela é queimada, ela normalmente é muito destruída e afetada pelo fogo. Mas meses depois, essa árvore, esse meio ambiente, essas plantas que foram tão afetadas pelo fogo, elas têm uma capacidade de se reproduzir, de crescer, de vir à vida novamente e retomar a sua forma original. Então o broto, mesmo depois de queimado, depois de algum tempo, ele volta a viver. Ele volta a viver. Em Jó está escrito isso, que há esperança para a árvore que é cortada. Então, um exemplo muito interessante da resiliência nós encontramos no meio ambiente. Outro exemplo bastante interessante nós encontramos em várias modalidades esportivas. E eu pensando um pouco sobre isso, eu lembrei do salto com vara. O salto com vara no mundo dos esportes, o corredor, o saltador, aliás, ele corre com a vara, ele coloca a vara no chão e essa vara é dobrada para que ele pegue impulso e consiga fazer o salto da barreira. Então, essa vara que você acompanha nessa imagem, ela é duramente provada, testada para ver se ela vai quebrar, e ela não quebra. Porque essa vara, ela é feita de algum material altamente resistente que se dobra ao ponto de envergar, como você vê nessa imagem, e impulsionar o atleta para saltar as barreiras. Então, é impressionante que depois desse salto, depois dessa envergadura toda, a vara do salto, ela volta à sua posição original e reta.
né? Então, isso mostra que essa vara é confeccionada com algum material de alta resiliência, de alta capacidade de retornar à sua forma original, mesmo exposta a uma situação de tanto trauma. E quando nós olhamos para esses dois exemplos, eu me lembro da palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra muitos exemplos de homens e mulheres que foram expostos a dificuldades extremas, foram expostos a riscos extremos, foram expostos à perseguição, à contrariedade, a infortúnios da vida. Alguns perderam entes queridos de forma muito precoce, outros tiveram que lidar com a enfermidade, outros tiveram que lidar com a falta de recursos financeiros. E traçando um paralelo com o que nós vivemos hoje, no século 21, no ano 2020, no dia 6 de agosto de 2020, nós estamos lidando com os reflexos do pós-pandemia. E eu olho para esses personagens bíblicos e eu vejo que nós temos muito que aprender com eles, porque eles são uma escola para nós de como é possível superar, como nessa imagem, como é possível se envergar, pegar impulso e saltar as barreiras, as circunstâncias, os obstáculos da vida e retornar à nossa forma original de uma maneira ainda mais consistente. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Em Hebreus capítulo 11 e verso 34, a palavra de Deus nos diz: apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Esse texto do verso 34 de Hebreus 11 está falando sobre os heróis da fé. E você conhece esse capítulo. Um capítulo que descreve ali os principais homens e mulheres de Deus que fizeram a história, que marcaram a história do seu tempo. E quando o escritor aos Hebreus começa a narrar a vida desses personagens, os desafios, as atitudes, os desafios de fé, os infortúnios que eles enfrentaram, o escritor aos Hebreus faz questão de mencionar que faltaria espaço para citar outros personagens, outros heróis da fé. Ele chega a dizer, faltaria espaço para falar de Gideão, de Baraque, de tantos outros que fizeram a história porque foram resilientes, porque enfrentaram os infortúnios, enfrentaram os momentos difíceis da vida. E no verso 34, ele traz para nós uma descrição incrível do que esses homens e mulheres fizeram. Eles apagaram o poder do fogo, eles escaparam ao fio da espada, da fraqueza eles tiraram forças e foram poderosos na batalha, colocando para correr, colocando em fuga exércitos estrangeiros. E quando eu olho para esse texto bíblico, eu fico pensando do quanto que o mesmo Deus que operou na história desses homens e mulheres do passado é o mesmo Deus que opera na sua e na minha história. O mesmo Deus que não mudou. O mesmo Deus que permanece inabalável, permanece soberano, permanece vencendo as suas batalhas de forma incontestável. Então, da mesma maneira que Deus fez no passado, eu creio, Deus pode fazer nesse pós-pandemia. Eu creio, Deus pode nos treinar, nos aperfeiçoar, nos desenvolver como aquela imagem. Eu creio que o pós-pandemia pode ser uma experiência de um salto com vara, onde nós somos flexionados para trás, mas para sermos lançados para frente, para superar obstáculos, para avançarmos em fé nos desafios propostos pela vida. Eu quero te mostrar um exemplo de alguém que fala muito ao meu coração, de alguém que Deus usa para ministrar muito ao meu coração, e que é um exemplo de fé, de superação, de resiliência
mesmo diante de tantos desafios enfrentados. E esse alguém é o apóstolo Paulo. Acompanhe comigo o que diz em 2 Coríntios 11, do 25 ao 27. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundação e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, ou seja, os meus conterrâneos, as pessoas que nasceram na minha própria cidade, que compartilham da mesma fé, os judeus e também os não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar. E também perigos causados pelos falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, e tem me faltado casa, comida e roupas. Preste atenção nisso. Ao lermos o verso 25 a 27 de 2 Coríntios 11, a descrição que aparece aqui, num primeiro momento, parece ser de alguém que está se vitimizando. Parece ser de alguém que está querendo chamar a atenção pelos seus sofrimentos enfrentados. Mas quando a gente abre e lê o contexto todo do capítulo 11 de 2 Coríntios, a gente percebe que o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa da sua autoridade como ministro de Jesus, como apóstolo do Senhor. E nesta defesa, ele faz questão de enfatizar tudo que ele passou, algumas coisas que ele passou, algumas adversidades que ele teve que encarar, que ele teve que enfrentar. E eu destaquei algumas delas aqui, só para você ter uma noção. Paulo fala que ele foi espancado, ele foi apedrejado. Paulo fala que o navio que ele estava, por 3 vezes que ele estava viajando, afundou. Paulo diz que 24 horas ele ficou boiando em alto mar. Que experiência terrível deve ser essa, boiar em alto mar durante 24 horas sem ter uma expectativa de que alguém vai te encontrar. Eu já tive a oportunidade de nadar em alto mar, e recentemente eu estava num barco, pulei em alto mar, e como era a minha primeira vez nadando em alto mar, eu pulei com um colete salva-vidas e fiquei ali nadando. E quando você olhava no alto mar, aquele mundaréu de água ao seu redor, e eu fiquei imaginando o Paulo nessa ocasião, 24 horas boiando em alto mar, sem ter uma expectativa, sem ter uma perspectiva de que seria resgatado. Então, seguindo a leitura, a palavra diz que Paulo, ele esteve em perigo de inundação e de ladrão. Paulo esteve em perigo dos seus patrícios, judeus e não judeus. Paulo esteve em perigo em cidades, desertos e no alto mar. E não para por aí. A palavra diz que ele também correu perigos causados pelos falsos irmãos, por aqueles que se diziam da mesma fé que o apóstolo, mas não eram. Paulo também correu perigo, ficando sem dormir, tendo fome, sede, sem ter casa, comida e roupas. Uau! Quando eu olho toda essa descrição do apóstolo Paulo, eu fico tentado a imaginar o quanto que essa experiência marcou a vida dele. O quanto que essa experiência que ele descreve aqui, a igreja de Corinto, o quanto marcou a história dele. E o quanto que Paulo usou essa experiência para desenvolver a perseverança e a resiliência. Ouça isso, toda experiência traumática
nós podemos usar ela não como inimiga, mas como aliada para desenvolver a nossa resiliência, para desenvolver a nossa perseverança e dependência de Deus. A gente precisa aprender com os personagens bíblicos, aprender com o Evangelho de Jesus, aprender com os heróis da fé do passado, a como absorver as experiências de uma forma positiva, de modo que essas experiências não sejam inimigas, mas sejam aliadas para que eu desenvolva uma resiliência, uma persistência, uma consistência maior nas promessas de Deus. E é isso que Paulo está descrevendo aqui. Então, Paulo não está falando à igreja para se vitimizar, para que os irmãos tivessem dó dele. Não, Paulo está falando à igreja para mostrar uma referência, um exemplo no qual ele apresenta que poderia ser uma inspiração para muitos. Eu oro para que esta palavra seja uma inspiração ao teu coração, para que você enxergue esse cenário pós-pandemia como uma tremenda, de uma oportunidade de Deus tornar você melhor, de Deus me tornar melhor. Eu tenho orado por isso. Eu tenho pedido, Espírito Santo, me ajuda a enxergar todos os desafios do pós-pandemia como uma oportunidade de eu amadurecer, de depender mais de Ti, de ser mais resiliente, mais dependente. E é isso que Paulo faz. O Paulo, quando descreve isso aqui, ele tem esse objetivo. O objetivo de marcar a história dos seus ouvintes. O objetivo de marcar a história daqueles que estão ouvindo. E veja, isso é tão forte e tão significativo para Paulo, que numa outra carta aos Filipenses, ele mostra a importância, o coração que ele desenvolveu depois de ter vivido essas experiências. Então a gente sabe, cronologicamente, estudando a história do apóstolo Paulo, que Filipenses foi escrito depois de 2 Coríntios. E então, cronologicamente, o que nós vamos ler aqui em Filipenses 4, foi escrito depois que ele escreveu 2 Coríntios aos irmãos daquela igreja de Corinto. Então, o Paulo está dizendo, e eu gostaria que você acompanhasse muito essa expressão de Paulo. Diz assim no versículo 12 e 13: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, a ter abundância, como a padecer necessidade. Ele está comentando daquelas experiências que ele viveu, que ele descreveu lá em 2 Coríntios 11. Veja, o apóstolo Paulo, ele percebe que a experiência dele foi tão significativa, foi tão marcante, ajudou a construir quem era Paulo, que marcou a história não só da igreja de Corinto, estava marcando a história da igreja de Filipos e marcaria a história de muitas outras igrejas. Então a experiência de Paulo contribuiu para que Paulo fosse quem ele estava sendo, quem ele era. E aí no verso 13 de Filipenses 4, o Paulo, ele faz uma afirmação de fé que nós normalmente vemos colado em adesivos, nas portas, nos carros, nas casas, mas que esta afirmação de fé está conectada a todo esse histórico de resiliência, de perseverança no meio das dificuldades. E que afirmação é essa? Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Glória a Deus! O que Paulo quer dizer? Apesar de todas as experiências traumáticas que eu vivi, apesar de todas as experiências de dores, de privação, de perigo, de perseguição, apesar de todo esse histórico, eu posso afirmar,
eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Que afirmação linda, que afirmação poderosa, que afirmação que fala muito aos nossos corações. O Paulo aqui está demonstrando, irmãos, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Veja, Deus nos chama de forte. A palavra mostra isso. Deus nos chama de forte. Mas a força que Ele faz nos chamar de forte não é a nossa, é a força que vem dEle. Então Paulo está afirmando, eu posso tudo, porque quem me fortalece é o próprio Senhor. Quem me deu condições de vencer os obstáculos, de me superar, de ser alguém melhor dia após dia, é o Senhor. Então eu quero afirmar para você aqui nesta ocasião, veja, Jesus tem o poder não só de organizar as nossas emoções, mas Jesus, Ele nos concede tudo o que precisamos para aprender, para amadurecer, para sermos pessoas melhores. E Paulo entendeu isso. Paulo, ele faz essa afirmação com a certeza de que Deus era com ele, de que Deus estava com ele, de que ele poderia superar. Então eu quero compartilhar com você mais um texto, Tiago capítulo 5, e eu quero te mostrar isso. Acompanhe comigo, Tiago capítulo 5. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixe uns dos outros, para não serem julgados por Deus. Seguindo, o juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor, e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência do Jó e sabem como no final Deus o abençoou. E o finalzinho do versículo 11 diz assim: porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Você diz amém para isso? Querido, que palavra linda. Veja, o apóstolo Paulo nos deu um exemplo precioso da importância de ter perseverança, de ser resiliente e o que aquilo gera. E o apóstolo Tiago vai explicar, vai detalhar para nós aqui os resultados práticos da resiliência. E a resiliência, segundo o apóstolo Tiago, está acompanhada de perseverança, está acompanhada de paciência, até que o Senhor venha. E aí ele usa um exemplo para ilustrar esse ensino, um exemplo do lavrador, do agricultor, que planta e espera que a terra dê colheitas. Aquele lavrador que semeia, aguardando as chuvas tanto da primavera quanto do outono, a chuva certa na estação certa. E não adianta aquele agricultor se precipitar, porque ele corre o risco de ir na semeadura, perceber que a semente que ele plantou já está brotando e ele se animar com aquilo e arrancar aquele broto antes da hora. Então, o Tiago está explicando a importância da paciência dentro desse processo da gente desenvolver resiliência, esperar, aguardar. Lançou a semente, que o cultivo das chuvas de Deus venham sobre ela e que a gente saiba aguardar aquela semente brotar.
Quando isso acontece, quando a gente não desanima, a gente alimenta, a gente prepara o ambiente espiritual para uma grande colheita. E aí ele afirma que a grande colheita é o retorno do juiz. E veja, o juiz aqui está falando do próprio Jesus, o retorno do Senhor. Quando o Senhor, o justo juiz, voltar, ele vier, ele vai trazer a devida recompensa. O Tiago afirma que vai valer a pena todo o sofrimento, toda a dor, todas as dificuldades, todos os desafios, todas as barreiras, todas as circunstâncias que experimentamos e que são contrárias àquilo que a gente aguarda de Deus. Então, o Tiago, ele mostra para nós um caminho seguro, um caminho coerente, um caminho bíblico, usando o exemplo do agricultor, usando o exemplo de Jó, usando exemplos bíblicos que demonstram que o Senhor é bom e cheio de misericórdia. E eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida: o Senhor é bom, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor te acompanha, a bondade e a misericórdia do Senhor te cobre, assim como cobriu Jó, assim como cobriu e capacitou Paulo a enfrentar os momentos de desafios na vida dele, na carreira de fé dele. Por isso eu quero convidar você a correr. Hebreus 12:2 fala sobre isso: correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Avance, dependa de Deus, receba de Deus força, receba de Deus ânimo, receba de Deus alegria, receba de Deus tudo o que você necessita para avançar e se tornar uma pessoa mais resiliente, porque a resiliência é fundamental para que as nossas emoções estejam mais organizadas. E eu quero encerrar com vocês lendo Isaías, livro do profeta Isaías 40, e verso 28 e 29. Veja o que a palavra de Deus diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. E o verso 29 diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele traz refrigério, ele traz vigor, e ele multiplica as forças. Eu quero declarar sobre a tua vida forças, que as tuas forças, que o teu ânimo, que a tua alegria seja multiplicada nessa ocasião. Que o poder do Espírito Santo, através desta palavra que é viva, que é eficaz, que penetra em nós mais do que uma espada de dois gumes, que o poder do Espírito Santo esteja presente aonde você está acompanhando essa transmissão, na tua casa, no teu veículo, no transporte público, aonde você estiver, que o poder do Espírito Santo traga vida, força, ânimo, e multiplique o teu vigor. E veja, que você voe alto como uma águia, porque a águia, como a gente mostrou aqui na primeira tela, é um exemplo preciso da resiliência. A águia vive um processo de restauração quando ela chega a uma determinada fase da sua vida. E naquele processo, aqueles que estudam o reino animal falam que é um processo extremamente doloroso, um processo extremamente desafiador, um processo que exige da águia uma resiliência muito grande para encarar aquele processo de se reconstruir as penas, as garras, o bico,
Mas depois de passar por aquele processo, a águia se transforma em um animal muito mais experiente, muito mais preciso, muito mais pronto para a vida no reino animal. E quando o Senhor em Isaías diz que nós voaremos alto como águias, eu creio que a metáfora da águia é uma metáfora que se enquadra perfeitamente na nossa vida. Se o processo está doloroso, se você está sendo treinado e desenvolvido através desse momento pós-pandemia, se você se vê numa condição de perca de renda, perca de emprego, às vezes de enfermidade na família, ou até mesmo a dor da despedida de um ente querido, de alguém que você ama, veja, Deus não é indiferente à sua dor. Deus tem o poder de tornar essa dor um instrumento e um aliado para te tornar alguém melhor, para me tornar alguém melhor, para nos tornar pessoas mais dependentes dele, mais maduras, melhores. Então eu quero nesse momento te convidar a orar, porque nessa ocasião o Espírito Santo trouxe a palavra aos nossos corações, mostrando sobre a importância de nos posicionar e entender o papel da resiliência para organizar as nossas emoções. Eu quero te convidar nesse momento a orar. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Graças te damos, Pai, porque a tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. A tua palavra, Senhor, penetra e divide a nossa alma do nosso espírito, divide as juntas das medulas. A tua palavra discerne pensamentos e intenções do nosso coração. E como é bom saber que a tua palavra, Senhor, nesta ocasião está trazendo vida, está trazendo discernimento, está trazendo revelação. Como é bom saber que a tua palavra neste momento está produzindo frutos em nós, frutos de arrependimento. A tua palavra está produzindo passos que vão nos levar a um destino seguro, a um plano, a um objetivo, a um propósito seguro que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, nós unimos fé neste momento, intercedemos por cada pessoa que está passando momentos de aflição nesse momento, nesta ocasião, pessoas que estão aflitas, inseguras, tristes, abatidas, enfraquecidas, desanimadas. Espírito do Senhor, que a tua palavra flua como um rio, flua trazendo renovação de força, de ânimo, de alegria. Ó Senhor Jesus, a tua palavra diz que a tua paz excede todo o entendimento. E eu te peço que a tua paz inunde os nossos corações, produzindo uma paz, uma alegria, uma certeza, uma convicção de que o Senhor está conduzindo a nossa vida nesse processo tão desafiador que nós vivemos como família, como nação, como pessoas do mundo. Ó Deus, que o teu poder seja aperfeiçoado em nós. A tua graça nos basta, Senhor, e o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E quando pensamos que estamos fracos, a tua palavra diz que é aí que estamos fortes. A tua força nos basta. Tudo podemos no Senhor, e te agradecemos nessa noite pela grande vitória que o Senhor conquistou na cruz, nos dando alegria, nos dando força e nos apontando o caminho da vida eterna. Graças te damos, Senhor. Oramos e concordamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que esta palavra
tenha trazido direção, revelação, poder de Deus e estratégias para os seus próximos passos. Lembra-se disso. Muitos personagens da Bíblia apagaram o poder do fogo, colocaram em fuga exércitos adversários. Da fraqueza eles tiraram força. E você e eu não somos nem piores nem melhores do que eles. O mesmo Deus que fez no passado está fazendo no presente e fará no futuro. Que o amor de Deus transborde sobre o teu coração. Se você foi abençoado por esta palavra, por favor, dê o joinha aqui no nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas esta mensagem, para que o Evangelho de Cristo alcance o maior número possível de pessoas. Deus te abençoe grandiosamente.